Tu. Isso mesmo. Então, essa é a nossa equipe querida. Muitos já são ali de tempos, né? Que inclusive levantaram esse troféu de equipe comigo lá naquela primeira temporada. Tem o Igor, tem o Juliano, que é o nosso Black, que também trabalha em outra coisa, né? Tem gente que concilia com outro trabalho ainda, a maioria, na verdade. E muita gente se dedica aqui na WSP, que é trilhar esse caminho, né? Que eu já trilhei, que você está trilhando, inclusive, já está na penúltima etapa, né, Rose? Tô na torcida aí para esse momento chegar. Imagina essa história, né? Essa gravação desse vídeo, como é que vai ser emocionante também. Então, você tem muito a contribuir aqui para essa equipe. E eu quero que vocês aproveitem, gente, esse momento, né, que a gente vai ter agora com a Rose, tá? Então, nossa equipe aqui vem trilhando, Rose, um crescimento, né, gradual. E eu quero que eles também alavanquem, que eles sejam inspirados por pessoas como você, sabe? Que eles cresçam mesmo, que eles performem, que eles passem de categoria no próximo nível. Então, eu tenho certeza que a sua história também vai ajudar. Inclusive, muitos ficam assim, né? Meu Deus do céu, como que ela performa desse jeito, né? E querem também aprender. Então, foi numa reunião como essa que a gente pensou em você. Então, bem-vinda, muito bem-vinda, Rose. Estou feliz que você está aqui com a gente. Aí começa já contando agora, né? Você sobre a sua história. Muita gente não tá desde o princípio ali quando a gente Uhum. contava, né, nas aulas ali com o Flávio. Então conta sobre você, como que você chegou nesse momento que você está agora no WSP. Bom, Lê, obrigada pelo convite. Estou muito honrada, por esse convite. Eu me sinto muito à vontade aqui, porque eu gosto muito da Letícia, gosto muito da forma como ela trabalha. Sabe, Lê, esses dias eu estava conversando com outra gente e eu disse assim: olha, se fosse para eu escolher uma outra líder, se não existisse a Juliana, eu escolheria a Letícia. Ai, que maravilhosa! Porque eu acho Adorei. que vocês estão. Primeiro, né, eu quero dizer para vocês que vocês estão no lugar certo, tá? Letícia é uma grande referência. Eu não quero puxar sardinha, tá, para ela, mas eu quero aproveitar esse espaço aqui para dizer, Lê, que quando eu cheguei na WSP, você foi uma das mulheres que me inspirou muito pela tua história, pela tua garra. Estava passando por um período tão difícil na tua vida e mesmo assim ela foi lá e deu a volta por cima, tá? E eu me lembrei muito de você em um período que eu também precisei dar a volta por cima. Uhum. E, e você é uma inspiração assim para todos nós. Então, parabéns por Obrigada. vocês terem escolhido essa líder incrível de vocês, tá? Mas é isso, gente. Eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história aqui. E eu, do fundo do meu coração, eu desejo que, se vocês conseguirem aproveitar pelo menos 1% do que eu for falar aqui, eu já fico feliz, tá? Então, tem algumas coisas que eu uso para minha vida, que eu queria, tem alguns segredinhos que eu uso. Se vocês quiserem perguntar, vocês vão ficar à vontade aí, tá? E eu queria falar, antes, Lê, eu queria só saber aqui, quem que está animado para essa nova era da WSP? Quem aqui já debutou nessas novas categorias aí? Quem que já fez gol depois que essa nova era começou? Queria que vocês levantassem. Pode ser a mão mesmo, não precisa levantar aqui Deixa eu só ver aqui. Quem que já. A- Eu sei que o Juliano já, né? O Ah, Igor, o Igor, quem a mais? Valeica, que estava no top A 20 naquela Valesca. semana, a Blue. Foram esses Sim, três, né? tá. É. Eu quero dizer para vocês que essa fase, eu estive lá no top 1 essa semana e eu falei para o Flávio uma coisa que eu acho que serve para todos nós aqui. Primeiro, é uma fase que talvez pode trazer um pouquinho de insegurança, tá? Só que é uma fase maravilhosa. É uma fase maravilhosa porque aqui nós vamos poder testar novas possibilidades que nós não tivemos quando nós começamos, né, Lê? E quando eu comecei, existia só o UOL, tá, gente? Então, para quem é Blue aí, eu tinha que fazer 10 matrículas, assim como a Letícia, eu tinha que fazer 10 UOLs e não tinha tanta comissão assim, essa comissão arrojada que tem hoje, não, tá? Então eu tinha que fazer na semana 10 UOLs, tá? Então, essa nova fase, ela vai permitir.
um 2024 maravilhoso para vocês. Eu digo de todo o meu coração, se joga nessa fase. Essa fase nova vai permitir que você ganhe muito, que você avance, tá? E eu estou muito feliz e eu queria saber de vocês se vocês já traçaram os objetivos de vocês de 2024. Já traçaram? Você já tem em Bom mente dia, eu os já seus tracei. objetivos? Ó, o Juliano aí. Bom dia, Juliano. Bom dia, Tudo Rose. Já tracei bem? os meus aqui, tá aqui no meu quadro já. Tudo ótimo aqui. Ah, muito bem. Você já tem exatamente definido o que que você vai fazer? Tenho exatamente definido os passos a curto e longo prazo. Muito bem, isso aí. Por Não, na quê? verdade, desculpe. É. A médio, curto e longo prazo já tá definido já. O longo prazo é a franquia, né? Que é 1 ano e 8 meses. E eu tenho que chegar franqueado. Eu já como Black, hoje, 1 ano e 8 meses eu chego franqueado. Então, o Juliano ele já mentalizou os objetivos dele, né? Para o próximo ano já, que já começou, o Juliano já mentalizou. E você, já mentalizou os seus objetivos? Lê, quando eu comecei aqui, fazendo um breve resumo de quando eu comecei, eu tinha muito claro o que que eu queria. Para quem não me conhece, eu sou mãe, né, de 2 filhos pequenos. Quando eu comecei aqui, a minha família, meu marido achava que era uma loucura. Falava, gente, você tem uma criança que acabou de nascer de 2 meses. Espera, ele completar 2 anos. Quem é pai e mãe aqui entende o que eu tô falando, né? Eu acho que o Juliano é pai, né? Tem É mais o mãe e Juliano, pai a aqui, Jéssica Lê? tem o bebezinho, o Bernardo. Ah, Jéssica, quanto tempo que ele tem, Jéssica? Não sei se ela tá com ele agora, você tá ouvindo, Jéssica? Que aí ela fica com a câmera desligada quando ela tá com ele. Ah, sim. Mas olha Mas ele só. tem 5 meses, se eu não me engano. Ah, que Tem bebezinho mesmo. legal. E o Juliano, quantos anos tem suas filhas, Jô? Uma Do tem. 2 e 4. 2 e 5 agora, né? Fechou 5. E a Tá, olha Júlia tem só. um também, um menino. Quem mais? Alguém mais tem filho aqui? A Alguém Juliana, mais tem filho aqui? a Juliana, né, Jô? A Júlia também. A E o Júlia Fernando. Gomes, né? O Fernando. Nossa, então estamos cheios de criança aqui nos closers. Olha só, quando eu comecei, eu já tinha a Júlia, né, minha filha mais velha, que ela tinha 7 anos, e aí nasceu o meu mais novo. E ele tinha 2 meses quando eu comecei esse projeto aqui. E aí todo mundo achou que eu estava ficando doida, porque uma criança nessa idade depende dos nossos cuidados, né? Só que eu mentalizei até hoje, eu faço isso. Eu mentalizo a minha matrícula, tá? Então, eu mentalizei que eu ia avançar muito rapidamente. Sabe por quê? Eu já vou começar dizendo para vocês aqui o que eu penso sobre esse caminho da WSP. O esforço que você vai fazer no seu início, como Blue, né? Como White, como Gold, é o mesmo esforço que você vai fazer como Black, como Challenger, como franqueada, a matrícula é a mesma. Então, por que não avançar logo o caminho para você poder ganhar mais? Para você começar a aprender mais, para você montar o seu time. Então, eu tinha muito claro isso na minha mente. Eu dei um all-in muito rápido, né? Um all-in assim que eu queria avançar e eu fui do Blue ao Black em 3 meses. E aí, quando eu comecei a ter resultado, aí todo mundo, você tinha razão. Mas foi muito difícil, sabe, Lê? Por que que eu falei que você me inspirou? Porque você passou por um período difícil aí na tua vida, né, Letícia? E quando eu comecei aqui, eu me lembro, e as minhas primeiras matrículas, assim, muito sem saber ali como que era, como que funcionava direito, né? O processo eu não cheguei pronta. Eu fui me desenvolvendo ao longo do caminho, fazendo bastante. Eu ligava das 8 da manhã até as 11 horas da noite e de madrugada eu estudava. Estudava o quê? Estudava o material, estudava é, podcast da matrícula que a gente tinha, estudava todo o material que tinha na plataforma e eu não tinha líder ainda, sabe? E eu ficava ali sozinha, não tinha ninguém para me direcionar, então eu fazia dessa forma. E aí eu me lembro de uma história que marcou a minha vida e que eu carrego ela comigo até hoje. Uma das minhas primeiras matrículas,
E eu sempre fiz assim, junto com os meus filhos, tá, gente? Eu fiz uma entrevista muito boa e no final da entrevista, o meu filhinho acordou. E ele começou a chorar muito. E eu tava ali no fechamento. E aí eu lembro que eu tava com ele no colo e ele chorando. E o aluno do outro lado da linha, ele me falou assim: Olha, tô vendo que o seu filho tá chorando aí, por que que você não vai cuidar dele? Só que ele não falou assim, vai cuidar dele, eu te espero. Não, ele falou com um ar assim de: O que que você tá fazendo aqui? Por que que você não vai cuidar da tua família, do teu filho? Sabe? Me desafiando, como se ele estivesse falando assim: você é mãe, você não é capaz de fazer um bom trabalho porque tem barulho aí. Gente, aquilo lá foi como faca no meu coração, assim, na hora, porque o meu filho ali chorando, eu precisava muito daquela matrícula, muito mesmo. E aí é como se quando ele falasse aquilo, o mundo tivesse parado, sabe? Naquele momento, eu tinha duas opções. Ou eu dava voz para aquilo que ele me falou e desistia, ou eu seguiria em frente e buscaria um resultado de sucesso. Iria provar para ele, para mim mesma, que o caminho que eu escolhi seria um caminho forte, um caminho de superação. E aí, naquele momento, eu usei aquilo como impulso para eu crescer ali, sabe, Lê? E ele me confrontou, sim, e foi algo assim que talvez a gente, naquele momento, vocês que não são pais, não são mães, talvez vocês possam usar isso como exemplo. Sabe aquele não? Sabe aquele dia que você liga o dia inteiro e aí no final do dia você se sente péssimo porque você não conseguiu matricular? Ou aquela semana que você tá ali tentando, tentando, tentando e aí você pensa, nossa, minha semana foi um fiasco, eu já tô aqui tem um tempo, eu não consigo matricular. É essa voz que eu escutei lá atrás, sabe? E aquilo ali me serviu de impulso para eu fazer mais. E aí eu não desisti, chorei horrores naquele dia. Foi muito difícil naquele momento, mas eu decidi, eu falei, não, eu vou seguir adiante, eu vou seguir em frente. E eu me lembro que foram uns 2 dias ainda para conseguir matricular, sabe? Mas aí depois eu consegui me desenvolver, eu consegui crescer, tá? Isso no meu início. E aí, Lê, eu assim, eu não tive muito tempo de ficar pensando. Eu tive que sempre trabalhar em meio ao caos. Eles não estão aqui agora, mas todas as minhas matrículas sempre tem choro, sempre tem criança gritando no fundo, sempre tem alguém me chamando, mamãe, me leva no banheiro, mamãe, me ajuda, mamãe, estou fazendo alguma coisa aqui, vem aqui me dar uma atenção. Hoje eu uso, na verdade não eu uso, hoje os meus filhos fazem parte da matrícula, não é esforço nenhum para mim trabalhar com eles, sabe? Então muitas vezes a gente usa, né, alguns problemas que a gente tem, alguns desafios que nós temos, como desculpa para a gente não crescer aqui, tá? E eu nunca usei a minha família como desculpa aqui. Tá? Então, esse foi o início da minha trajetória, tá, gente? Resumidamente, assim, ao longo do tempo tiveram muitas outras coisas, mas eu cheguei muito rápido no Black, é, formei já Black, formei Gold, tive uma equipe muito bacana ao longo desse tempo. Agora eu estou numa fase muito boa aí na UEM, pretendo chegar na franquia muito em breve. E mais uma vez, eu tenho sempre meus objetivos traçados, viu, Juliano? É muito importante porque eu acho que a matrícula ela começa na nossa mente, tá? Não adianta você estar aqui, mas se a sua capacidade de mentalizar a sua matrícula, se ela for abaixo, se ela estiver abaixo dos seus sonhos, não vai funcionar. Então, se ela estiver alinhada com tudo que você deseja, com tudo que você almeja, provavelmente você vai conseguir crescer e você vai explodir aí, chegar logo nesse Black, nessa franquia,
tá? Então, essa é um pouquinho da minha história para vocês. Muito resumidamente, tá? Muito bom, Rose. Ó, eu quero abrir aqui para as perguntas, para a gente explorar também um pouquinho mais, né? De repente alguém tem algo, ou vocês querem perguntar, pessoal, De principalmente técnica, alguma coisa, né, Lê? o que mais o pessoal. Inclusive, já vamos começar também com essa, né? Que eu acho que vão perguntar, não sei se o Juliano vai falar, mas Rose, como é que foi sua adaptação a essas mudanças? Tipo, você sempre foi aquela pessoa que fez strikes, né? Sempre, que você aproveita ali o teu momento à noite, né? Todo mundo brincou ontem que é Rose dia à noite. Tem Sobrenome arroz dia a dia e tem arroz dia à noite. é a rainha dos strikes, né? Ela sempre fez bastante strikes, fazia inclusive duplos, né? Como é que é, ô Rose, a sua condução nesse momento assim do fechamento? Você tem uma dica assim para dar nesse novo momento? Tem sim. Eu acho que, assim, como eu falei, Lê, só voltando um pouquinho lá atrás, quando eu comecei a vender o UOL. Existia só o UOL aqui. E aí eles lançaram live e, mais uma vez, nós enfrentamos, né? Eu peguei muito rápido, sabe? Eu comecei já a vender live muito na sequência. Dá na mão Depois, dela para ela beber sem derramar na cama. Ô, Ju, tá ligado? Oi, desculpa. Desculpa. não, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, depois, na sequência, nós tivemos essa questão do multiperfil. Eu sempre consegui vender tudo aquilo que eles colocam aqui para vender, porque eu acho que tem a ver com decisão, sabe, Lê? Eu acho que você, assim como eu disse que a matrícula ela começa na nossa mente, eu acho que você precisa decidir que você é bom. Você não precisa ter a melhor técnica. Eu não tenho nada de diferente de vocês aqui, tá, gente? Já vou avisando que não tem nenhum segredo, que não tem nenhuma técnica diferente dessas que vocês não sabem. Não tem nada que eu faça aqui de diferente que vocês não possam fazer, tá? Eu acho que a única diferença é que eu decido fazer e eu vou fazer. Mesmo quando você enxerga, sabe quando você não enxerga, assim como fé, como esperança. Assim como você muitas vezes precisa buscar algo e você não consegue visualizar o que pode acontecer depois, é a matrícula, tá? Então, quando você acorda determinado, quando você acorda dizendo assim, eu vou fazer um strike duplo hoje, nada vai te segurar. Tudo vai conspirar para você fazer. E eu acho que o segredo de um strike, sabe? Eu sempre liguei no Brasil, durante o dia eu faço as minhas ligações, aproveito bastante a noite também, viu, Lê? Como você falou aí. Mas eu acho que o segredo de um strike duplo, de uma boa venda, está na conexão. E a dica que eu vou deixar para vocês aqui é o seguinte: esteja atento, tá? Quando você entrar em uma entrevista, ouça bastante o seu cliente. Muitas vezes você não precisa nem falar muita coisa. O seu cliente que vai fazer a venda para ele mesmo. Então, fazendo as perguntas certas, você vai conseguir fechar ali. Você precisa ter o feeling. Como que é? Eu sempre gosto, anotem essa dica, tá, gente? Eu sempre gosto de saber, quando eu entro em uma ligação, o que que a pessoa está fazendo ali. Não adianta você entrar em uma ligação e já começar perguntando para ela como que está o inglês dela, sendo que você não sabe o que está acontecendo ao redor dela. Então, sempre pergunta. Você está em algum compromisso ou você pode falar agora? Tá? Então, quando você sabe que ela está disponível, aí você vai construindo ali a sua conexão, ouvindo os barulhos, tá? Se tem barulho ali de pessoas ao redor dela, já vai perguntando quem que tá aí com você, com quem que você mora, sua família. Você já vai começando a construir o seu cliente, né? O seu cliente final, ou seja, o seu strike. Eu não tenho medo de dizer uma coisa aqui para vocês. Quando nós fazemos strike, o ideal é que você chame as pessoas para ligação também, tá? A margem de erro ela é alta. Por quê? Tá? Tem que ter muito cuidado na hora de chamar outras pessoas para ligação. Por quê? Porque às vezes um pode desanimar o outro. Então você tem que saber se conectar muito bem com essas pessoas. Por exemplo, eu tô aqui, vou dar um exemplo para vocês, tá? Tô aqui fazendo uma entrevista com a Letícia e tô ouvindo ali um barulho na casa dela.
Letícia, que bacana, tô ouvindo barulho aí, eu imagino que tem muitas pessoas que moram na sua casa, né? Quem que mora com você? Aí a pessoa vai te falar, olha, o Juliano mora aqui comigo, é meu amigo. A Débora mora aqui comigo também, é minha amiga. Ah, que legal. O que que eles fazem? Tá? Então você vai perguntando, você já vai construindo isso. Eu já fiz entrevista já com 5 pessoas. E aí você tem que equilibrar muito bem, você tem que ter calma, você tem que sentir. Se um parar de responder, você tem que voltar. Ó, é como se você estivesse equilibrando os pratinhos ali. Muita gente me pergunta como é que eu faço o strike duplo? Assim, às vezes eu chamo 4 pessoas para ligação ali, tá? A não ser que seja, por exemplo, menores de idade, pessoas que não decidem, né? Que são os pais que decidem, aí dá para seguir só com o pai e com a mãe. Mas quando são amigos, a gente precisa chamar. E aí você vai equilibrando a conexão. Letícia, tá entendendo aqui? Ficou claro para você? Sim. Juliana, e você? O que que você achou? Então você tem que ir perguntando. É como se você estivesse uma roda de amigos, tá? E aí eu volto a dizer, é arriscado. Você tem que estar muito seguro. Você tem que ter muita certeza, porque às vezes um pode fazer todos os outros desistirem. Isso já aconteceu comigo, ó, inúmeras vezes, várias vezes, sabe? É. Então, comece devagar, comece chamando mais uma pessoa para a ligação, se arrisque, tá? Eu construo esses strikes, Lê, na conexão, tá? Uhum. Ao longo da entrevista, eu vou ali me conectando, vou ouvindo o aluno, E, gente, de verdade, de novo, eu sei que todo mundo já sabe disso. Se conectar não significa ficar fazendo amizade, ficar dando muitos sorrisos, tá? Se conectar é você entender o problema do teu aluno, é você se interessar mesmo por ele, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é essa: se arrisque com mais uma pessoa. Vocês já chamaram alguma? Quem aqui já chamou mais que uma pessoa para uma entrevista? A Juliana. Nossa, Já bastante tô com a gente, mão olha. levantada aqui. Eu já tô com a mão levantada. O Já Igor, chamei também. inclusive, Rose, Ah, ele fez uma vez, foi uma só, né, Igor, o strike duplo? Duas? cadê o Igor? Ó, Já o fez Igor já duas vezes o fez. strike duplo e uma delas foi com 5 pessoas também no vídeo. Foi uma loucura, né? O pessoal me colocou até na televisão. Ele, pera aí que eu vou colocar você na televisão aqui. Eu fiquei lá grandão assim, ó. Muito bom, Igor. E aí você abriu a câmera? Abri, Com foi respeito certeza. das pessoas. Não, eu só vou fazer de câmera aberta e tal. Muito bom, excelente. Às vezes se faz necessário abrir a câmera mesmo, tá, gente? Na Eu já fiz entrevista com dois ali. casais e é exatamente isso que a Rose falou. É uma loucura, assim, que às vezes um desatenta, aí você tem que puxar, e o outro tá lá querendo servir comida, aí você foca aqui de novo e tal. Foi uma bagunça, mas deu certo. Quando era só o UOL ainda, gente. Imagina se tivesse possibilidade de fazer. Cara, cada um deles fez 4, foi 4 UOLs. Imagina. Uau, que legal, Lê. Mas, ó, tem um jeito também de fazer, tá? O strike. No final ali, o que que você vai fazer? Quando você se conecta com o aluno, essa dica vale ouro, tá, gente? Quando você se conecta ali, entendeu, o círculo de amigos que ele tem, entendeu quem que faz parte da vida dele, e não tem ninguém ali no momento, mas você sabe que o rapaz tem uma namorada, que ele tem uma esposa, você sabe que ele tem um amigo que trabalha com ele, que precisa muito do inglês, você sabe que você sabe que as pessoas que rodeiam ele também vão se interessar. Isso a gente sente ali na conexão, né, Igor? A gente sabe, né? Lá no final, quando você vai apresentar, por exemplo, o UOL. Aí você vai fazer para ele ali, né? Vai fazer o wall e aí você vai dizer assim: olha, liberou aqui. Olha como que eu faço. Simples, gente. É receitinha de bolinho de chuva. Olha, liberou aqui para você uma oportunidade. Por mais R$ 30, você pode colocar uma segunda pessoa para estudar com você. E aí eu vou adicionar aqui, ó, a voz de comando. Eu vou adicionar aqui e aí depois você escolhe quem você quiser, tá? Essa pessoa não precisa estudar no mesmo horário que você, nem no mesmo dia. Aí depois você escolhe com calma e me avisa,
Tá bom? Tá bom, só isso. Por quê? Ele já entendeu a tua voz de comando, ele vai fazer, tá? Você não se arrisque a perguntar para ele assim, você quer? Eu não faço isso. Nenhuma ligação minha. Eu não pergunto se ele quer. Eu já quero, então ele quer também, tá? É por isso que eu falei. Você já mentaliza a Boa. tua matrícula e aí você já quer e ele vai querer também. Não Pronto, sei ponto de quem que eu final. ouvi, inclusive foi ontem, não sei de quem que eu ouvi exatamente isso. Foi do. Olha só, a Rose está falando algo do Marcelo Matheus. Ontem eu vi na técnica o Marcelo Matheus, Rose, ele falou exatamente assim: ele falou, o aluno quer o que você quer. É isso, Exatamente. o aluno quer o que você quer. Muito bom. Primeiro que se ele falou sim lá na frente, se você perder essa matrícula, a responsabilidade é toda tua, tá? Ou tem alguma coisa de errado. Gente, a matrícula, um bom vendedor, um vendedor de alta performance, muitas vezes ele não tem a melhor técnica, não tem o poder de persuasão. Eu não tenho, vocês estão falando aqui comigo, vocês estão percebendo, eu não tenho nada demais, eu não tenho nada de diferente. Nada. Eu só sou decidida. Ele vai fazer, meu tempo é curto, eu tenho criança para cuidar, as crianças no colo aqui e tal, não sei o quê. Então, meu tempo é curto, ele vai fazer. E se ele falou para você sim lá atrás, se você perder, ou você não está acreditando da forma correta, de forma efetiva, ou você não está acreditando em você, você está com alguma dificuldade na sua mentalidade, ou você está errando em alguma coisa na condição da sua entrevista, tá? Então avalia isso hoje. A gente tem um time muito grande aqui, 24 participantes, né? 23, 22, né? Tirando eu e a Lê. Daqui podem sair muitas matrículas. Somente 4, né, debutaram nessas novas regras. O que que você acha que você tem diferente de mim que você ainda não matriculou? Você tem o poder da matrícula dentro de você. Resgata isso dentro de você. O cliente vai querer, ele vai fazer esse MP. E a live é a mesma coisa, gente, não tem segredo. É só a forma de conduzir e não fica enrolando no fechamento, sabe? E por que que eu já falei para ele que liberou a oportunidade e ele escolhe depois? Porque eu já sei que ele tem um círculo grande de pessoas na vida dele. Então ele vai escolher alguém. Não tem jeito, ele vai escolher alguém. Eu nunca. É muito difícil, tá, gente? Assim, sei lá, 99% das minhas matrículas são strike. Porque eu decidi que ele quer, porque eu quero. Ô, Legal Rose, esse negócio do Marcelo, eu não sabia não, Lê. deixa eu só Você pegar nesse ganchinho aí que você falou, de você já o que ele quer, o que você quer, ok. Mas e como que você fala na questão do valor? Porque antes de vir o MP, a gente tem que passar o valor. Como que você faz neste momento? Então, o que que eu faço? Depende ali, tá? É óbvio que eu ofereço para ele o vitalício primeiro. Eu tô dando um exemplo aqui para você, tá, Ju? Então, assim, eu primeiro passo para ele o vitalício, tá? Primeiro eu passo o vitalício. Se não encaixar para ele o vitalício à vista, gente, olha que maravilha, a gente não tinha isso antes, né, Lê? A gente não tinha isso, quem é mais antigo aqui não tinha essa possibilidade, gente. A gente agora tem está um nadando cardápio. aqui com a maré boa. Hã? Agora tem um cardápio, né? Agora a gente tem um cardápio, você só não precisa se apavorar. Você tem que manter ali a tua tranquilidade, porque se você fizer uma respiração diferente ali no fechamento, Ju, o cara vai escorregar, não tem jeito. Então você tem que estar muito certo, treina bastante, sabe? Então, o que que eu faço? A sequência aqui é vitalício à vista, tá? Se não der, não encaixa, parcelado. Não deu, não encaixa, ele não tem, esgotou todas as possibilidades, aí você vai fazer para ele no recorrente, tá? E aí você vai oferecendo, não tem como ele não matricular, tá? E aí você conduz da seguinte forma, você conduz conforme o que o que vai encaixar para ele ali no financeiro, tá, Ju? Então, por exemplo, encaixou para ele o vitalício, aí você vai falar, olha, surgiu uma oportunidade aqui para você colocar mais uma pessoa, aí você passa o valor cheio do vitalício, tá? É assim que eu faço, sem segredo.
tá? Sem tá, gente, eu entendo que tem muitas formas de fechamento, mas quando você vai fazendo ali, é uma coisa que cola na tua pele e fica assim, faz parte de você, é como se fosse uma mão, sabe? Eu entendo a matrícula como uma extensão do meu braço, é como se fosse a minha mão aqui. Então, assim, é praticando que a gente faz, faça bastante. Aí você vai conseguir ali direcionar o produto ideal para o teu cliente. Mesmo que ele não tenha condição, ó, eu fechei um vitalício esses dias para um rapaz desempregado, à vista, sabe? E teve um outro que eu fiz por Pix. Ele pagou por Pix à vista. E ele, no início da entrevista, ele tinha falado que não era prioridade para ele, tá super feliz estudando. Foi strike. Então, assim, à medida que você vai se conectando, vai entendendo ali, e se para ele for prioridade, ele vai fazer, sabe, Ju? Eu respondi a sua pergunta? E o Vamos lá. live, Rose, peraí só um pouquinho, antes de fazer outra pergunta. E o live, como é que tu introduz o live ali para ele fazer também? Tá, depois que eu fecho, gente, é a sequência normal, tá? Eu não sei ler se eles estão fazendo, como que eles estão fazendo aqui, mas vocês estão seguindo a sequência normal? Primeiro o all, Upselling, Não upselling, fazem sim. pacote. upselling normal. Eu Uhum. faço como eu fazia no passado. Eu Pacote quando a faço. gente era craqueiro, agora não é mais. Não, mas ó, sabe uma coisa que eu observei, Juliano? Eu observei que eu perdia muito o all. Eu perdia, sabe? Porque a gente ali na saga, a gente quer muitas vezes oferecer, né, o pacote, e a gente perde aquela wallzinha lá que vai encher o teu bolso. Que você vai conseguir encher o teu bolso aí, né? Não de forma recorrente, que for também, tá? Mas eu perdi muitas oportunidades. Eu faço de forma normal, eu faço como se fosse ali realmente o personal trainer do inglês. Aí eu vou me conectando de novo. Você acha que te ajudaria, né, um upgrade aí para você se desenvolver, para você treinar a conversação? Aí eu vou ouvindo, sabe? Eu vou desenvolvendo ali a minha entrevista à medida que ele vai me falando a necessidade dele. E eu não fico aqui, gente, apresentando tudo que tem na plataforma, não. Eu não fico. E isso todo mundo já sabe, né? Pelo amor de Deus. A gente só vai apresentar o que ele quer ouvir, tá? Então, se ele falar que para ele é importante treinar a conversação, nós vamos, de qualquer forma, a gente vai apresentar. Eu sei que demora um pouquinho mais, sabe, Juliana? A gente tem que investir um pouco mais de energia, mas o retorno que a gente tem financeiro disso é muito maior, sabe? Então, eu faço o processo normal, tá? Nada de diferente do que você está fazendo aí. Eu pergunto a questão do valor também, né? Porque é 198, aí tu faz a diferença de 52 a matrícula, taxa de matrícula, só apresenta 198, depois na hora que vai passar o cartão, tem uma diferença só de R$ 52 a taxa de matrícula, ou tu fala 250 e encaixa para Eu você, falo como assim, é que ó. seria? Eu falo o seguinte, eu faço. Ah, você quer saber do fechamento, né? Tá. O fechamento eu Perfeito, faço o assim. fechamento é o mais importante aqui, porque às vezes a gente perde no fechamento, né? Tá. Não, mas a gente precisa tomar muito cuidado também no que a gente vai apresentar. A gente precisa apresentar, ter muita atenção ali no que a gente vai fazer, porque se você passar batido, ele não vai ter interesse. Então, você tem que encantar os olhos e os ouvidos dele, na verdade. Você tem que encantar os ouvidos dele ali, tá? Então, toma muito cuidado quando você for fazer o teu speech na live, porque faz a diferença também, tá? Não é só o fechamento. Então, como que funciona? No pacote. Que a É, gente falava esse é, 50, não Não, é? tudo bem que não, na matrícula também ali, porque a diferença do 198 para 250 são R$ 52. Então, tu pode dizer que a taxa de matrícula é apenas R$ 52, vai ter uma diferença de cinquenta e dois não, reais eu por, não por faço conta da taxa assim. de matrícula. Isso, por isso Eu eu tô não te faço perguntando, assim. por isso eu tô te perguntando Não, como é eu que tu faz. nunca fiz assim, Ju, nunca fiz assim. Eu sempre falo, olha, depois que eu fiz a apresentação, no final eu falo, olha, você vai pagar somente mais R$ 198 mensal. Só isso. Aí eu espero ele concordar. Encaixa para você? Encaixe.
Aí eu já tenho os dados dele, já fiz tudo. Aí que bom, seja muito bem-vindo. Primeiro eu construo aquilo na cabeça dele, seja muito bem-vindo, parabéns pela tua decisão. Aí eu falo da matrícula. Olha, então aqui, de novo, voz de comando. Então, aqui, para poder efetivar o investimento que você vai fazer é de R$ 250 a matrícula, ok? Ok. Por quê? Porque de 198 para 250, gente, a pessoa já colocou isso na cabeça dela. Ela já sabe, não vai, a não ser que não encaixe para ele naquele instante, que ele não tenha dinheiro, aí é outra coisa. Mas a forma de apresentação é de forma natural. Não vai, principalmente a pessoa que faz o pagamento à vista. Não vai mudar muita coisa, sabe? Então eu falo do 198 primeiro. Eu não faço dessa diferença aí, não. Ao invés de falar a diferença, você fala normal a taxa de matrícula, né? Agora vai ter Normal. matrícula de R$ 250. Isso. Ótimo. Quer perguntar mais, Ju? Ó, vou abrir aqui, pessoal, como eu combinei também com os trimetas, que a gente tem, Rose, um grupo exclusivo que se chama Trimetas, justamente para quem bate uma das 3 metas que a gente tem semanalmente, que é ou eles recrutarem, né, ou matricular, ou então pegar 100 referidos no dia, né, que é lei. Então, para eles se manterem ali em movimento, né, para realmente filtrar as pessoas que estão ali lutando, se dedicando, tá? Então a gente tem semanalmente isso. Às vezes uma meta é obrigatória, né? Ou às vezes qualquer uma das 3. Então eu quero abrir para vocês, viu? Trimetas que estão aí nessa semana, podem perguntar, tá? Ju, você quer fazer mais uma pergunta? Sim, quero fazer sim. Só vou pedir uma licença para a Rose, que quero dar um bom dia especial para a Valeica. Bom dia, Valeica. Tudo bem? Cadê ela? Abre teu áudio aí. Bom dia, Bom tudo bem? dia, tudo bem? A Valeica, Bom Rose, dia, já. Valeica. A Bom Valeica dia. já debutou já no Vitalício à vista com MP também, né? Foi a nossa primeira ali que fez. Parabéns! Muito bom. Inclusive, Obrigada. inclusive ganhou ali a comissão da lei, que era um dos requisitos do Trimeta, né? Para ganhar a Quem comissão. O primeiro fechasse que fizesse primeiro. ganharia a comissão de franqueada e ela ganhou. Né? E esse bom dia especial Uau! também é para fazer um pedido, Valei, que eu quero que tu depois compartilhe com a gente ali as anotações, que eu vi que tu tá anotando bastante. Eu vou Você rever essa entendeu o aula que que aqui, ele... mas Vocês entenderam onde ele queria chegar? Até eu quero receber essas anotações aí. depois manda para nós ali, Valei, tá bom? Obrigado. Olha ele querendo me encantar, Rose. Ele querendo chegar no Ah, meu caderninho. tá certo, Vendedor, Tudo né? Valeica. isso para Parabéns, chegar viu? nesse fim, tá vendo como é o vendedor? Ó, se conectando aqui com você, entendeu? Ele tá de olho, tá sabendo tudo. Quando que a Valeica Ai, chegou? qual que- Chegou. Falei que que ano? Você fala o ano que ela Ah, entrou? tá. Isso. Eu entrei faz tempo. E eu nem sei que ano já. Você E tem você quanto? já. Hã? Pode falar, Rose. E você debutou quando também? Você fala agora do live? É, agora, nessa nova modalidade. Ah, foi no dia seguinte, não foi, Letícia? Primeira semana que o Flávio fez Na a primeira mudança. semana. Muito E eu bom, acho que ela parabéns. fez outra na outra semana, inclusive, que ela ficou no top 20. É, foi no Vitalício à vista, que era Parabéns. a É só meta da Letícia, repetir. né, Letícia? Muito bom. E Que a ela é É meta só da Blue, você Letícia viu? repetir o que você fez. E ela é Blue, viu? é. Ganhou ali R$ 1.500 aí em uma semana Oh, à vista. muito bem. Salário mínimo ali, mais que o salário mínimo. Vamos lá, então, Rose. A minha vida aqui tá um caos, né? É aquele caos mesmo. Eu trabalho, faço uma outra atividade, às vezes chego cansadaço, sento aqui, faço matrícula, às vezes não faço, às vezes pego só referidos. Mas eu pretendo, pelo menos, a minha meta, pelo menos, é ligar pelo menos uma hora ali no dia, ali, quando não dá para ligar mais horas, entendeu? Para poder ter pelo menos aquela frequência da ligação, que para mim eu tenho alguns problemas comportamentais, então eu preciso estar ali para não esfriar, né? E depois não voltar aquela ansiedade, aquele medo de ficar fazendo as ligações que eu já tive por muitas vezes, mesmo como Black. Não consegui ligar por medo mesmo. E hoje eu tô numa fase legal, assim, sabe? Eu tô numa fase que eu já botei metas, então eu quero avançar. E uma dessas fases é a questão das crianças, tá? É que, tá, não vou dizer assim, não vou separar homem e mulher, mas para mulher às vezes é mais fácil, digamos assim, porque mulher já é mãe, né, que tá com a criança, tem aquele, né, a mulher precisa fazer. O homem, eu ainda tenho minha esposa, né? Só que a minha esposa não tá junto aqui muitas vezes.
E aí é a minha personalidade, tá? Não consigo me concentrar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, para Tá. mim já é um pouquinho mais complicado, porque eu já cheguei até ali a pessoa, não sei se foi eu, se a pessoa desligou ali, tô quase no fechamento ali, no speech, e simplesmente minha filha me puxou, começou a chorar ali, eu fiquei nervoso, vermelhão, aquele vermelhão ali do início, né? E o que que eu vou fazer agora? Depois ficou um pouquinho mais tranquilo. Então, minha pergunta é, Rose, como é que foi, tá, para ti no início? Eu sei que pode ser parecido assim, né? Esse caos, você um pouquinho já contou, né? Só que eu não consigo ainda, tá? Eu sei que um pouquinho mais de prática, mas como é que foi essa transição, assim, quando tu viu que começou a se acostumar e o que tu já fala pro cliente que tu tá com o neném ali, a criança ali, para eu conseguir ter essa tranquilidade. A minha pergunta principal seria essa nesse momento, as outras perguntas que você já respondeu, que é a questão do strike. Tá. Juliano, eu vejo os nossos filhos como um motivo para a gente lutar, sabe? E, cara, se você é pai, quantos filhos você tem? Eu tenho duas meninas, estão aqui agora fervendo já Duas na minha meninas. volta. Quantos anos que elas têm? 2 e 5. 2 e 5. Qual que é o nome delas? Alice, que tem 5, fez 5 agora, que é a minha parceira que me ajuda, bem calminha. Essa aí é um amor, não me dá trabalho, nunca me deu trabalho. Mesmo quando ela tinha 2 anos de idade, que eu já trabalhava já, mas não era por telefone, ela ficava aqui quietinha, brincando. Eu fazia marketing digital, né? Então tinha empresas ali que eu operava aqui no computador e nunca me deu trabalho. A Laura de 2 anos a Laura é a criança que fez. Eu queria ter mais filhos, né? Mas É ela a espoleta. traumatizou minha esposa não quer mais filhos, então fechei a fábrica, eu acho, né? Tá. Ainda tem uma esperança, mas enfim, ela não para quieta, ela sobe nas coisas. Eu tenho aqui uma escada, ela já caiu da escada, a gente colocou aqui umas redezinhas, ela sobe naquelas redes, sobe aqui na bancada, e eu tô ligando, às vezes ela tá subindo na bancada, pulando aqui, nossa, é complicado. Tá. E é perigoso também, né? Perigoso. Sim. Eu queria ter um tempo, depois a gente pode combinar, viu, Lê? Eu posso bater um papo depois do particular com o Juliano. Eu ficaria aqui um tempão te dando algumas dicas de como que eu fiz, tá? Mas basicamente, essa é a vida que você escolheu para você, Sim, tá? E se você é pai, se você escolheu formar uma família, isso é uma bênção na tua vida. Não entenda que a Laura, ela é um empecilho para você crescer. Ela é o teu motivo principal para você mostrar para ela do que o papai é possível, do que ele é capaz de conquistar. E você pode ter certeza, nós como pais e mães, nós temos total responsabilidade de cuidar dessa próxima geração, tá? Então, você precisa ter intencionalidade em tudo que você for fazer. Se você está aí como exemplo para elas, exemplo de profissional, de pai, exemplo de absolutamente o homem que elas vão ter, né, de referência para a vida delas. Se você começar a demonstrar, Juliano, para Laura, principalmente, o meu mais novo é assim, tá? O Sávio, ele é desse jeitinho aí, igualzinho a Laura. Se você começar a demonstrar para a Laura fraqueza no teu trabalho, porque é isso que nós fazemos, eles desafiam a gente. Ela vai crescer com esse conceito na mente dela, de que ela não tem a capacidade de fazer acontecer quando ela se tornar uma profissional. Então você tem a responsabilidade de mostrar para ela que você pode ser diferente. Não foi fácil para mim quando eu comecei, sabe, Juliana? Não foi. Foi muito difícil, mas eu aprendi a trabalhar em meio ao caos. Eu aprendi. Sabe o que que eu fiz? Eu fazia combinados aqui na minha casa com meu marido, e você precisa fazer combinados com a sua esposa. É por um curto tempo, sabe? Você precisa mostrar para ela que isso aqui é um projeto, não é teu, é da tua família, é dos teus filhos, sabe? E assim, faça combinados com eles, não fique, sabe? Por exemplo, você bateu a meta que a Letícia te deu, na sequência, fala com eles: olha, antes de bater a meta, filhas, nós vamos fazer tal coisa, nós vamos passear, nós vamos no parquinho. Assim que o papai bater a meta aqui, vocês me ajudam?
Sim. E aí você começa também a mostrar para elas que elas vão colher dos frutos, tá? A gente pode conversar depois com calma, tá, Juliano? Tem muitas coisas que eu fiz aqui que eu acredito que eu consigo te ajudar. Mas eu posso te dizer que isso começa na nossa mente. Fazer dar certo, a partir do momento que você entende que o projeto é da tua casa, da tua família, dos teus filhos, da tua esposa, as coisas tendem a dar certo. E aí, sabe o que que você pode fazer? Você precisa trabalhar, você já é um sniper. Você pensa que eu não vejo? Às vezes você entra aqui com pouco tempo que você tem e já matricula. Eu já vi você fazendo isso. Você trabalha o dia inteiro, cara, isso daí não é para qualquer um. Tem gente que fica o dia inteiro e não faz nada e fica se enganando, fica olhando ali, fingindo que tá trabalhando. A gente sabe quem são essas pessoas. Agora, você está comprometido com o teu sucesso, você está comprometido com a tua família. Você não acha que isso aqui é um projeto da tua família? Acho. E Então, a minha esposa tá fechada comigo. Consegui vender o se, projeto para cara, ela. se ela tá fechada com você, depois eu te dou umas dicas aí no particular, tá? Ela Mas tá fechada comigo, mas ela tem que fazer esses combinados diariamente, você porque tem que às vezes ela tá fechada renovar, tem que comigo e ela renovar. faz coisas que não é condizente com o que eu É preciso, entendeu? normal. Meu marido fazia assim também, tá? Até ele começar a ver eu pegando troféu, entrando um dinheirinho em casa, comprando carro, pagando viagem, tá? Então, a partir do momento que você mostra resultado, todo mundo vai. Daqui a pouco ela vai falar assim para você, Juliano, vai lá ficar com as meninas. Desculpa, vai lá matricular, deixa que eu fico com as meninas. Meu marido faz isso hoje. Hoje ele fala, vai lá matricular. Se tá estressado, vai lá matricular. Por quê? Isso aqui me faz bem. Só que você tem que enfrentar, você tem que trabalhar com suas filhas no colo, pega um fone aí que você tem, sai atrás dela. Se ela tá pendurando na escada, vai lá, vai fazendo. Cara, isso não é nada. Se você é pai, você consegue absolutamente qualquer coisa, tá? E não é porque é mãe que é mais fácil. Para pai é muito mais difícil. Porque você trabalha o dia inteirinho e aí chega e você vai matricular. Você precisa fazer isso constantemente. A partir do momento que você estiver ganhando o dobro do que você ganha por 2 meses consecutivos, aí você pode fazer uma transição. Você pode pensar de verdade numa transição. O André Cardoso me deu uma meta já. Eu converso bastante com ele. Então já tá tudo Ele certo, né? tá tudo Então, certo. assim, trabalhe bastante para você daqui a pouco ter uma babá para suas filhas, para ela ficar aí te ajudando, tá? Hoje eu não tinha no passado, mas hoje eu tenho funcionário em casa. Hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda a cuidar das crianças. Eu não tinha isso no início. Você acha que esse caos vai ser para sempre? Vai. Mas ele pode ser contornado, tá? Você pode ir fazendo combinados, ele pode ficar um pouco mais confortável. O caos de um pai, de uma mãe, nunca vai ser diferente disso que você está fazendo hoje, tá? Eu tenho uma Então, vantagem, tá? Tem uma vantagem que vai me ajudar bastante. Depois, quando eu vou te chamar no privado ali, depois a gente conversa sobre isso. Porque tá. elas vão pra escolinha também, isso me ajuda bastante. Ah, então, Mas é à enquanto noite que é aí o horário nobre, né? É o horário enquanto nobre que eu chego, elas chegam. Eu pego elas na escolinha, né? Então eu sou a pessoa que pega da escolinha, traz pra coloca para casa. dormir mais cedo, faz combinados com elas, corre atrás da Laura, vai fazendo com o teu fone aí. O meu melhor amigo era um fone de ouvido sem fio. Eu ficava Uhum. eu Comprei já. colocava o Sábio na bicicletinha, empurrando ele pro quintal, e ia fazer matrícula. E O Igor me sento no ajudou a comprar. chão. Hã? O Igor me ajudou a comprar o fone. Eu comprei um fone Ah, anti-ruído, ele não tem fio, eu vou conseguir correr atrás da Laurinha. isso aí, assume, tá? Mostra para ela que você é um campeão, que você vai chegar logo aí nessa franquia e vai contar a tua história para outros pais. Que aqui a gente precisa ter referência de pais também, e temos muitos. Tá bom? Obrigado, Rose. Nada. Vai lá, Jéssica. A Jéssica que tem um bebezinho. Tem quantos meses, Jéssica? A Rose tinha Ele está perguntado. completando 5. Aí, Olê, acertei. Oi. deixa eu só falar um negócio aqui. Ô, Rose, eu acho que você podia abrir essa conversa com o Juliano aí, para todos os pais e as mães do grupo, fazendo favor. Claro. A gente pode. Chamada em Só que conjunto. eu posso fazer uma mentoria, Lê, só que a gente vai ter que ter meta, tá? Claro. Aí, ó. É Depois a sensacional. gente vai combinar uma mentoria top para mães e pais, Pode exclusiva. ser. E aí, Lê, você coloca umas metinhas. Pode ser? Pode ser? Sim. Uhum.
Quem for trimeta obrigatória essa semana, aí a gente faz. Aí a gente combina. Vai ser muito legal. Cadê ela? Ixi, eu acho que ela É. caiu. Não, Ah, tô aqui. Jéssica. Pode perguntar, Jéssica. Estou retomando agora, né, na WSP com o meu filhinho de 5 meses. Tenho, né, no meu caso ainda não estou conseguindo trabalhar. Eu gostaria de saber quando você também já passou, né, pela fase que tem bebezinho bem pequenininho, e com ele não tem essa questão de fazer combinado, né? É atender ali na hora dele e pronto. E aí eu gostaria de saber de você, como que você fazia na sua rotina, tendo seus filhos pequenininhos, para poder se manter em movimento, matricular? Tá. Jéssica, é difícil, não é fácil. Mas, assim, eu sempre fui muito organizada com os meus horários, sabe? Então, eu Sim, acordava mais cedo, cuidava da casa, deixava o almoço preparado. Os meus filhos, a minha casa, sempre foi minha prioridade. Não é porque, gente, esse conceito de que, nós somos mães e pais e vai ficar a casa, em alguns momentos a casa vai ficar bagunçada, em alguns momentos algumas coisas vão ficar fora do lugar, tá? Isso vai acontecer. Mas eu sempre fui muito organizada. Acordava cedo, dormia pouco, fazia tudo enquanto eles estavam dormindo, fazia junto com eles, sabe? Eu sempre fui de fazer muita matrícula, Jéssica, nessa idade que o Sávio tava aí, com ele no colo. Colocava um canguru aqui, sabe? Canguru. Eu sei. ficava com um canguru aqui com fone. Era assim que eu matriculava. Aí colocava uns bichinhos para ele brincar, andava pela casa, na rua, parquinho. Você tem que entender que isso daqui é pro bem dele também. Qual que é o nome dele, Jéssica? Bernardo. Tá. Então você tem que entender, o Bernardo ele já entende, tá? Pode ter certeza que ele já entende. E aí você explica para ele, olha, a mamãe vai trabalhar com você aqui, você tá aqui junto com a mamãe. Se você não tem um canguru, compra um canguru. Eu fazia matrícula com o Sávio pendurado em mim, fazendo almoço e com fone no ouvido. Quantas vezes lavando louça? E aí eu falo assim, ó, até hoje, se você escutar um barulhinho de criança gritando, ou gemendo, ou barulho de brinquedo, tá tudo bem, viu? Sou eu que tô trabalhando em casa. E quero dizer para todos vocês aqui, criança ajuda, não atrapalha. Quantas vezes meus filhos entram nas matrículas aqui? E aí, ao invés da pessoa, às vezes ela tá até escorregando, na hora que ela vê uma carinha ali, ou ouve um gritinho ali, ela faz. Teve um dia, Jéssica, que em uma ligação, o Sávio começou a chorar, e aí o filho do rapaz, do lead, ele começou a chorar do outro lado também, sabe? E aí a gente se conectou, saiu matrícula, dessa matrícula foram muitas outras, sabe? Então, assim, não é um empecilho. Pode ter certeza que você vai vencer É, também. ó, e eu falo por mim que não tenho, e ontem passei por isso com o filho de uma pessoa que eu estava conversando. Ela entrou simplesmente na ligação, a mulher falando comigo: Oi, tia, tudo bem com você? Super assim, proativa, sabe? Porque deixou no Viva Voz, né? Tava ouvindo também, eu comecei a conversar com a criança, ou seja, até conecta mais, né? Inclusive. Conecta. E Lê, sabe outra coisa? Muitas vezes vocês que não são pais e mães, muitas vezes vocês atendem pais e mães, né? Perguntem o nome dos filhos, quantos anos eles têm. Pais e mães adoram falar sobre os filhos. Isso serve para vocês se conectarem. Se tem uma criança chorando ali no fundo, você está entrevistando alguém, tenha compaixão dessa pessoa, sabe? Muitas vezes ela tá te atendendo em meio ao caos dela. Quantas vezes eu já fiz matrícula de mãe, de pai que tava com o filho esgoelando no fundo? E quer saber? Normal, natural, não se desespere. Essa pessoa pode te render muitos referidos. Essa pessoa, ela pode estar abrindo o coração dela para que você ajude ela, sabe? Então a gente tem um mar de oportunidade com famílias, tá, gente? Eu entendo, sabe, Jéssica, que os nossos filhos, eles são os nossos propósitos. Então, use seus filhos aí a teu favor. Eu acho que nós estamos com uma vantagem boa, sabe? Em relação a quem não tem, que a gente pode. Ah, e quer saber? Quando eu pego referidos, vou dar uma dica aqui para vocês. Eu falo assim, olha, capricha aí nos referidos, hein?
Se você quiser me enviar mais que 30 revistas, eu sempre pego 30, tá? De 30 em 30. Tem que aproveitar a viagem, né, gente? Vocês estão Bom, rindo, né? Mas é verdade. Eu falo assim, ó, capricha na minha avaliação, porque leite e fralda tá caro, tá? Aí você pode usar o que você quiser aí do teu lado, tá? Não é só filho, não é só fralda. Você pode usar o que você quiser aí do teu lado. E aí isso se conecta. Todo mundo gosta de saber, tá? É isso. Respondi a sua pergunta, Jéssica? Muito boa a sua Sim, pergunta também. sim. Só tem pergunta boa aqui, hein, Lê? muito bom, Rose. Conseguimos te explorar aí um pouquinho. Ó, o pessoal dando certinho 1 horinha já de reunião aqui. Muito obrigada, Rose. Eu quero que você finalize. Eu acho que a sua história, inclusive, de uma forma geral, tanto no individual quanto na sua experiência como família, como mãe. Você é múltipla, né? Você pode ajudar em vários aspectos. Então, você é muito plural, sabe? Você se comunica de uma forma muito clara, que agrega muito para as pessoas, sabe? Eu gosto muito disso. Então, já aproveito aqui para te deixar o sucesso maior que você possa ter na sua vida, sabe? Muita prosperidade com os seus filhos. Você deve ser uma baita mãe. Aquela vez que a gente conversou também no resort, você falando da sua família, sabe? Enchendo a boca para falar do seu esposo, dos seus filhos. Coisa mais linda, sabe? Então, que a gente possa se inspirar, pessoal, não apenas no aspecto profissional, né? Mas no ser humano. Quantas pessoas que trazem tanta humanidade aqui, né, para essa plataforma, tanta destreza assim no agir, no tratar bem os outros. Então que a gente tenha isso com todo mundo, né? E com quem a gente lida no nosso dia a dia, a gente nunca sabe o bastidor do outro, né? Então a gente tem que ir para cima mesmo. Eu quero que você deixe uma mensagem final, Rose, do desejo. Eu acho que as pessoas têm que desejar muito, sabe? Desejar muito para fazer acontecer. E muitas vezes isso é o que mais falta. Inclusive, na reunião que eu trouxe passada, a gente falou muito sobre o medo de dar certo, o medo de vencer. Nenhum aqui ainda, nenhuma dessas pessoas pegaram um troféu, como eu, como você. Então, traz isso nessa tua mensagem final, sabe? Como é que você ativa esse desejo? Como é que você mantém, principalmente, né, esse desejo? Porque não adianta nada ativar sem você manter e permanecer nele. A gente sabe que os motivos são muito importantes, sabe? Mas o que mais você pode trazer e agregar para que eles desejem sequer o próximo nível? Pode ser a estrela, né? Pode ser debutar num UOL Vitalício, que deseje muito isso. Pode ser ganhar essa semana. Pode ser a primeira matrícula, sabe? Pode ser 1/3 de estrela, mas tem que desejar, né, Rose? Ô, meninas, meu Que computador travou aqui. Deixa eu só perguntar um negócio rapidinho antes de você terminar essa mensagem aí. É que você Fala. falou aí que você acorda mais cedo, organiza as coisas, né? Dá um panorama assim bem sucinto aí de como você fazia, que agora você tem babá, tem funcionária, né? Mas antes assim, só para ver às vezes clareia aqui pra gente alguma coisa que você fazia, a gente pode começar a fazer, né? Principalmente nessa rotina aí de mãe, limpar a casa, fazer comida. Julie, eu dormia muito tarde. Eu sempre fui dormir muito tarde e acordar muito cedo. Então, assim, falando rapidinho aqui, até para não tomar o tempo que a gente precisa encerrar, né, Lê? Eu Eu acordava muito cedo, organizava tudo, mesmo se eles estivessem junto, eu ia fazendo junto. Eu acho que assim, o segredo é você fazer de forma natural, tá? Não é um peso você cuidar da casa, você cozinhar e você matricular. Não é um peso. Mas como que isso passa a não ser um peso? Você fazendo. Se você, toda vez que você for fazer e pensar, ai, é pesado, tô aqui lavando roupa. Tô aqui lavando roupa e eu vou ter que fazer uma ligação, a pessoa vai ficar preocupada com esse barulho de água aqui. Cara, você não vai fazer. Você tem que fazer nas condições que você tem hoje. Você tem que fazer qual que é a tua realidade hoje? É essa. Então você tem que construir o teu sonho dentro da tua realidade. Não adianta você querer construir o teu sonho numa realidade que não é tua, sabe? Então é você assumir mesmo e fazer em meio ao caos. Nós não temos outra opção. Tá? Se a consequência vai ser você ter uma pessoa depois para te ajudar, isso fica para depois, mas você precisa ficar muito bom fazendo em meio ao caos, porque depois não vai ser pesado. Hoje, para mim, é natural, sabe? Hoje é comum. Se eu tiver que fazer uma matrícula, ó, ontem não, semana passada, a minha última matrícula eu fiz cozinhando com os meus filhos, sabe? Eu estava ali cozinhando.
E assim, fazendo barulho. E eu sempre aviso. Eu falo, olha, se estiver fazendo barulho aí, é porque eu estou em casa com os meus filhos, mas tá tudo bem, né? Para você, tá tudo bem. A pessoa que está do outro lado, ela vai ouvir a tua realidade, sabe? E isso vai se conectar. Eu não entendo isso como um empecilho. Muito pelo contrário, eu acho que isso conecta. Mesmo quem não tem casa para cuidar, tá, gente? Então, assim, eu penso dessa forma. E aí você vai cuidando das suas coisas e vai fazendo junto. Não use as suas coisas para você não alcançar os seus sonhos. Sempre tive essa frase na minha mente. Não use as suas coisas, os seus problemas para você não avançar, para você não crescer. E a gente vai fazendo dessa forma, tá? Depois a gente pode conversar mais também, tá bom? Quero te ver de volta, viu? Você é muito boa. Precisa voltar com tudo aí. É isso. Lê, então, a respeito, você me perguntou, desculpa, você me perguntou O como que a gente faz desejo. para renovar o Para desejo, né? desejar o próximo nível, um troféu, uma conquista pessoal, o debut, para desejar. Eu acho que para desejar, você tem que renovar as suas esperanças todos os dias, quando você acorda de manhã. Renove as suas esperanças, se comprometa com o líder de vocês, não se apegue, não fique ali de. Eu acho que isso eu usei muito para minha vida, tá? Quem não tem o resultado como você, aliás, quem tem um resultado como você, como o seu, quem tem um resultado pior que o seu, esse não é um ambiente para você ficar frequentando, tá? Então não é porque você não tem um resultado ruim que você precisa abraçar o coleguinha do lado e falar, ah, estamos mal mesmo, vamos chorar aqui junto. Não, eu acho que a tua liderança é que tem capacidade para te ajudar, porque se você se apega com alguém, se você se aproxima com alguém que não tem um resultado melhor que o seu, isso daí vai só te puxar para baixo. Tá? Então, uma coisa que eu sempre usei para minha vida é todos os dias estar conectado com a minha liderança, tá? Todos os dias renovar a tua esperança, entender que se você escolheu estar aqui, você precisa dar certo aqui. Se você, uma coisa que o Flávio fala muito, né? Eu acho que a gente tem que usar isso como chave na nossa vida. Se você não está dando certo aqui, você não vai dar certo em nenhum outro lugar. Então, conclua o teu projeto. Conclua o seu projeto aqui. Passe para a sua nova fase, para uma nova fase. Queira ganhar mais, avance logo, chega logo no Black para você ganhar uma comissão mais cheinha aí, melhor, tá? Deseja o seu debut, deseja aí avançar no Blue, fazendo o que você está fazendo, ouça essa maravilhosa Letícia, que ela tem muito que ensinar para todos vocês, tá? A voz dela entra dentro da cabeça da gente, não sai mais. Então, aproveitem essa líder incrível. Ela está aqui, a gente vê nos olhos dela que ela se preocupa com todos vocês. Tá? Ela pode muito bem fazer as matrículas dela, seguir adiante sozinha, mas ela está aqui com um propósito, que é de mudar a vida, de ajudar a mudar a vida de todos vocês. A minha mudou. E eu tomei essa decisão, então renove a decisão dentro de vocês. Tem uma frase da Disney que fala que a vida não é um esporte para assistir. E se você ficar só assistindo, a vida vai passar e não vai acontecer nada, tá? Então a vida não é um esporte, a vida é séria. Faça pela tua família, pelo teu próximo, pelas pessoas que convivem com você, mas principalmente faça por você. E mostre para você o quanto você é capaz, tá bom? É isso. Muito bom, Rose, obrigada, viu? Ó, e quem já quiser esse restinho aí com a Rose depois, tá? Esse gostinho, ficou aquele gostinho de quero mais, né? Uma mentoria muito boa. Foi bom te ouvir também, Rose. Eu nunca estive com você assim, né? Tanto tempo mais trocando essa ideia. Arrasta para cima. Arrasta para cima. O arrasta para cima vai ser uma matrícula, viu? Já vamos ficar combinado aqui, tá, Rosa? Eu te falo depois. Quem Eu tenho quiser certeza. Ó, nós temos quantos agentes aqui hoje? Vamos lá, deixa eu ver. agora 20. 18, 20, né? Mandei você. 18. Todos vocês precisam estar lá, tá? Não é só dica de pai e mãe, não, que eu vou dar. Vou preparar alguma coisa bem legal para vocês, tá? E eu prometo contribuir, Que bom, que tá? presente. Mas faça por vocês. Juliano, já gostei, ele já tá provando que ele vai fazer diferente, Lê. Olha lá, ó. Quem que tá aí no teu colo, Ju? Conta para mim. A Laurinha, dá oi aqui lá. A Dá oi aqui. Laurinha. Ai, que Olha aqui, gracinha. dá oi. Ela faz assim, oi.
Isso aí, Juliano. É assim que você tem Então, que quem ir fizer adiante. uma matrícula, gente, até terça-feira, tá? Essa semana a gente já combina esse novo encontro aí com a Rose para vocês explorarem só com perguntas ali, perguntas e respostas, ela agregando aí. muito mais para a vida de todo mundo, tá bom? E eu também vou garantir a minha já mais uma, para a gente, inclusive, ganhar essa semana, para sua vitória individual, para a nossa como um todo, e a gente arrebentar, tá? Obrigada, viu, Rose, querida? Um abraço, bom sábado, bom PTL, pessoal. Obrigada, vamos para cima, galera. Obrigada. Tchau.